Vamos estudar Direito Administrativo por flashcards. E o tema de hoje é atos administrativos. O que é ato administrativo? Ato administrativo é a manifestação de vontade da administração pública, de seus órgãos, agentes e particulares que se façam às vezes. Quais atos administrativos não podem ser delegados? Atos normativos, decisão de recursos administrativos, matéria de competência exclusiva. Qual a característica de um ato discricionário? A administração pública tem margem de liberdade de escolha dentro dos parâmetros da lei. Analisa o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade, visando o interesse público. Qual a característica do poder disciplinar? O administrador atua punindo internamente, aplica sanções às infrações cometidas por seus agentes. O sujeito passivo desse poder é o agente público ou particular em colaboração, que possuem vínculo com a administração. Qual a característica do elemento objeto do ato administrativo? O objeto é o efeito jurídico que se obtém com a prática do ato. É o conteúdo material, o que eu quero com a prática do ato. Qual a característica do poder vinculado? A administração só pode fazer o que está previsto em lei, sem margem de escolha, preenchidos os requisitos. É a obrigação de agir. Qual a característica do abuso de poder na modalidade excesso de poder? O abuso de poder é gênero do qual surgem o excesso de poder, ou desvio de poder ou de finalidade. Nesse caso, ou seja, excesso de poder, o agente atua fora ou além da sua competência. Qual a característica do elemento finalidade do ato administrativo? A finalidade do ato administrativo é atender ao interesse público e ao objeto final do ato. Qual a característica da convalidação do ato administrativo? A convalidação é a correção de vícios sanáveis de um ato legal, praticados com vícios na forma ou competência. Possui efeitos retroativos. Não poderá ser convalidado atos com vícios em razão de competência, de matéria exclusiva, vícios na forma, quando a lei trazer como elemento essencial para a prática. O que caracteriza um ato administrativo simples? O ato administrativo simples é aquele que vai decorrer de uma única manifestação de vontade, de um único órgão ou colegiado. A característica do elemento forma do ato administrativo. Um dos elementos do ato administrativo é a forma, ou seja, a maneira que um ato ocorre. Para que exista o ato, é necessário que exista um formato. Caso contrário, ele será nulo. Geralmente, a forma é escrita, mas ela também pode ser por sinais, usada pelos policiais de trânsito, por exemplo, oral, etc. Os poderes da administração pública são vinculados e discricionários. Certo, os poderes podem ser vinculados ou discricionários, definindo assim a margem de liberdade dos administrados. O que são atos administrativos de império? Atos de império são aqueles impostos coercitivamente, criando dever de observância, não dependendo de anuência. Qual a característica da revogação do ato administrativo? É o controle de mérito administrativo, ato válido, que deixa de possuir motivo para existir. Poderá ser feito apenas pela administração que o praticou. Alcança atos discricionários, efeitos não retroativos,
ex nunc. Não podem ser revogados atos vinculados, atos que geraram direitos adquiridos, atos consumados, atos que integram um procedimento. O que são atos de gestão? São atos praticados sem a supremacia do interesse público, dentro do regime jurídico, ou seja, quando a administração está em pé de igualdade com o particular. Quais os tipos de extinção do ato administrativo? Os tipos de extinção dos atos administrativos são anulação ou invalidação, revogação, cassação, caducidade. Quais são os atributos do poder de polícia? Os atributos do poder de polícia são discricionariedade, autoexecutoriedade, coercibilidade. Quais são os atributos dos atos administrativos? Mnemônico, PAT, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Qual a característica do atributo autoexecutoriedade do ato administrativo? A autoexecutoriedade é a possibilidade de a administração executar o ato imediatamente, sem a intervenção judicial. Não está presente em todos os atos. O que é um ato administrativo geral? O ato administrativo geral é aquele que não possui destinatário determinado, é aplicado a qualquer pessoa. Exemplo, decretos, resoluções editadas pelas agências reguladoras. A característica da caducidade do ato administrativo. A caducidade é a extinção do ato administrativo pela vigência de uma nova lei que seja incompatível com a continuidade do ato. A característica da anulação ou invalidação do ato administrativo. A administração ou o judiciário pode declarar a anulação de um ato ilegal por meio do controle de legalidade, se dá em atos vinculados ou discricionários e tem efeito ex tunc, ou seja, desde o início, desde então. Refere-se a efeitos provenientes desde o início da nulidade, quer dizer que a decisão tem efeito retroativo, valendo também para o passado. Qual a característica do poder hierárquico? O poder hierárquico se caracteriza pela subordinação entre órgãos e agentes. Trata-se da hierarquia exercida dentro de uma mesma pessoa jurídica. Relação vertical. Superior aprecia os atos dos subordinados. Legalidade, mérito. O que caracteriza um ato composto? Ato composto é a manifestação de vontade de um órgão que depende da aprovação de outro órgão. Ato principal mais ato acessório. Qual a característica da cassação do ato administrativo? Cassação é a forma de penalidade por descumprimento de requisitos fixados pela administração para manutenção do ato administrativo. Qual a característica do abuso de poder na modalidade desvio de poder? No desvio de poder, o agente, embora possuindo competência, pratica o ato com finalidade diversa do interesse público ou do previsto em lei. Quais as ocorrências e atribuições do poder hierárquico? O poder hierárquico se caracteriza por dar ordens, fiscalizar atos, rever atos, delegar e avocar competências. Qual a característica do poder regulamentar? O poder regulamentar tem competência para editar atos normativos, decreto de execução, complementação autônomo e novo ordenamento jurídico. Qual a característica do elemento competência no ato administrativo? A competência se refere àquele que pode praticar o ato. Ela é irrenunciável, intransferível e imodificável, conforme a lei. É imprescritível, admite delegação e avocação.
Qual a característica do atributo imperatividade do ato administrativo? A imperatividade decorre do poder extroverso de império do Estado, sem anuência. Não está presente em todos os atos, pois alguns existe um pedido inicial. O que caracteriza um ato complexo? O ato complexo caracteriza-se por dois ou mais órgãos manifestando uma vontade. Qual a característica do atributo presunção de legitimidade do ato administrativo? A presunção de legitimidade presume-se verdadeiros e praticados de acordo com a lei, até que se prove o contrário. No entanto, é presunção relativa, pois admite prova em sentido contrário. O ônus da prova é do administrado. Todo ato administrativo possui esse atributo. Qual a característica do poder de polícia da administração pública? O poder de polícia da administração pública limita e disciplina direitos, interesses e liberdades. O que são atos de expediente? São atos internos do dia a dia da administração sem conteúdo decisório. Exemplo, protocolar um documento.